Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um episódio aqui na nossa série, no canal NEP Paulo de Tarso. Que o Divino Mestre possa nos inspirar, nos conduzir nas reflexões de hoje, a ampliar os nossos horizontes, abrir os nossos corações para as reflexões de hoje e para a nossa caminhada. Hoje falaremos de um versículo que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 11, na passagem da mulher adúltera, em que Jesus diz a ela: vá e não peques mais. Né? Então, certamente nós não esgotaremos a profundidade dessa passagem nesse versículo em alguns minutos. Mas é poder ter um ângulo diferente, poder extrair alguns ensinamentos, né? E que quanto mais nós vamos buscando, cavando, mais significados e mais pontos de vista conseguimos compreender. Então, o interessante é que Jesus, ele não condena a mulher que cometeu adultério, né? Ou seja, ele não condena o pecador, entre aspas, né? Mas ele não se esquiva da função de o grande mestre espiritual, nossa grande luz que nos conduz, de orientar e de corrigir o erro, né? Porque ele diz: não peques mais. Ou seja, ele não combate o pecador, mas ele combate o pecado, o mal, entre aspas, né? Então, nesse sentido, Jesus ele tem uma função educativa para o nosso espírito, que ainda muitos de nós ainda temos muitas imperfeições, né? E que essa passagem não diz respeito somente à mulher adúltera, mas qualquer um de nós que ainda erra, que ainda comete desvios relacionados à lei divina, né? Então, é interessante a gente pensar que, por exemplo, uma seguinte situação que podemos pensar em inúmeros exemplos, né? Por exemplo, uma pessoa, né, um paciente que teve um acidente vascular cerebral, um derrame, por exemplo. E ela passa por todo o processo, pela internação, pela recuperação, é atendida pelos médicos, faz tudo o que tem que ser feito. Passado alguns meses, ela resolve voltar a fumar, da mesma forma que ela fumava antes. Passa a comer desequilibradamente, da mesma forma que ela comia antes, indo totalmente contra a indicação dos médicos. Ela passa a não tomar as medicações da maneira correta, porque acredita que aquilo não é necessário. É muito provável, né, que essa pessoa tenha novas chances de ter um novo derrame, né? Não porque ela não foi amparada, que ela não foi receber o tratamento adequado, mas porque teve uma negligência em relação a ela mesma, em relação ao seu próprio cuidado, né? Então, se as coisas que dizem respeito ao próprio corpo físico, à própria saúde orgânica, já são tão delicadas, por exemplo, também uma pessoa que porventura perca muito peso, né? Uma pessoa que emagreceu muito, fez uma dieta, enfim, perdeu muito peso. Se ela não reeducou os seus próprios pensamentos, suas próprias tendências, suas paixões inferiores, no sentido de controlar esse apetite desregrado muitas vezes, né? Essa pessoa muitas vezes volta a ganhar o mesmo peso que ela perdeu. Isso é comum, existe inúmeros exemplos desse tipo de situação na nossa vida, né? Ao nosso redor, seja conosco ou com aqueles que são próximos de nós, né? Então, as dádivas sempre existem do alto, sempre existe um amparo espiritual. Só que muitas vezes nós não perseveramos, não deixamos que aquela oportunidade nos faça renascer e renovar, e muitas vezes por invigilância, por um descuido conosco mesmo, com o nosso próprio compromisso a nós mesmos, né? Nosso amor próprio nesse sentido de termos a certeza que temos que nos renovar, que nos reeducar aqui na Terra, né? Enquanto encarnados, e de nos elevarmos espiritualmente, de aprendermos a amar, sobretudo a nós mesmos, né? Para que possamos aí também amar os outros. Então, muitas vezes nos esquecemos disso, e não porque não existe amparo espiritual, mas porque nós mesmos, muitas vezes, não perseveramos
neste autocuidado, né? É muito interessante pensar que no livro Os Mensageiros, né, de André Luiz, tem um capítulo intitulado Passes, né, se não me engano, no capítulo 19, pela psicografia do Chico, em que me chamou muita atenção quando eu li. Então, esse capítulo nada mais é do que o André Luiz narrando sua experiência do plano espiritual com uma equipe de benfeitores acompanhando o trabalho de passes feito numa casa espírita, né, que vai atendendo muitos indivíduos, né, e ele vai tendo lição com o seu benfeitor. Numa desses indivíduos, né, chamou a atenção do benfeitor, foi um senhor que tinha problemas seríssimos no baço, e que ele era chamado a 10ª vez, era, entre aspas, né, que ele recebeu o tratamento completo do passe 10 vezes consecutivas, e a cura era feita de maneira integral, né? Ou seja, ele recebia toda a assistência da espiritualidade maior. E mesmo assim, mesmo com esses 10 passes, esses quase 3 meses de tratamento, com a inspiração dos benfeitores, com o ensejo da mudança, com a orientação espiritual para renovar interiormente, para fazer a prática da caridade, esse indivíduo, que era um senhor, que tinha um temperamento muito difícil, em que buscava o tempo todo provocar brigas, tinha um temperamento de agressividade, uma pessoa que discutia por qualquer coisa, esse próprio temperamento fazia mal para ela e também fazia mal para as pessoas que estavam ao redor dela, que as suas vibrações também repercutiam nele mesmo. Então, os benfeitores diziam, né, mesmo com todo o amparo, ele não mudou pouca coisa, né, ou quase nada. Então ele não deu ouvidos às sugestões da espiritualidade para mudança, para renovação. Então quando ele volta de novo para receber o passe, os benfeitores explicam para André Luiz que não tinha nada a fazer ali, porque até por ordem superior, que não teriam como eles ficarem perpetuando aquela situação de darem passes, sendo que ele mesmo não se renovava por dentro. Então a orientação foi que esses passes não seriam feitos da maneira como eles tinham sido, né, feitos, de maneira completa, e que ele ficaria deixado à própria sorte para que muitas vezes as experiências dolorosas pela sua negligência o fizesse despertar para uma nova situação e, quem sabe, ele ganhasse novos valores e novos entendimentos, muitas vezes a partir de situações mais difíceis. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós não atendemos aos convites de amor, aos convites de elevação que caem nas nossas vidas e nos nossos corações, e muitas vezes nós temos que, por meio de situações mais dolorosas, somos convidados a Deus a repensar as nossas próprias atitudes. Mas o amparo divino nunca é ausente. Somos muitas vezes nós mesmos que negligenciamos isso. Interessante lembrar também que tem uma mensagem do benfeitor Emmanuel que fala justamente sobre isso, em que se encontra no livro Pão Nosso, né, capítulo 50, a mensagem intitulada Preserva a Ti Próprio, em que ele comenta justamente esse versículo, né, de João, da passagem da mulher adúltera. Né. Então, pedi licença para ler um trecho do benfeitor Emmanuel, que ele diz assim: o médico divino proporciona a cura. Ou seja, existe um amparo espiritual e existe as oportunidades para nós renovarmos aquilo em nós que precisa ser renovado. Né? Mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então é muito significativo, né? Que se a gente permanece invigilante, tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nos foi dado de uma graça divina, uma dádiva para o nosso recomeço, nosso reaprendizado, nós ficamos num ciclo vicioso de erro, né? Até que nós realmente possamos nos conscientizar do nosso papel em relação a nós mesmos e realmente buscarmos nos edificar, nos renovar por dentro, né? Então, se de alguma forma a gente já recebeu uma graça divina a nosso favor,
seja por meio de uma compreensão melhor das verdades espirituais, do conhecimento espiritual, que nos liberta muitas vezes das nossas próprias paixões, das nossas próprias tendências inferiores, que todos nós aqui carregamos, ou seja por meio de situações da vida que aparentemente são tão difíceis, mas que, olhando de fora, é exatamente aquilo que nos convida a despertarmos para um entendimento maior da vida, né? Muitas vezes relacionados a processos dolorosos. Ou então sejam por meio de uma cura, seja ela orgânica, seja ela espiritual, se nós já recebemos essa dádiva, essa graça divina, para que nós possamos caminhar com mais plenitude, com mais segurança no nosso caminho evolutivo, que nós possamos aproveitar essas oportunidades de recomeço, de renovação que todos temos. E que essas oportunidades nunca estão ausentes da parte de Deus, da parte do Mestre Jesus. Sempre que estivermos abertos, essas situações vão ocorrer, né? Então, que nós possamos realmente olhar para as oportunidades, né, de uma forma diferente. Que nós possamos realmente nos aproveitar essas sementes divinas, essas oportunidades divinas que foram lançadas no nosso coração, e possa ter abrigo em nós. Que possamos perseverar num caminho, possamos perseverar no processo de autocuidado, de autoconhecimento, de buscar viver uma vida com mais harmonia com Cristo, com as leis divinas. Se nós já conseguimos compreender um pouco que seja da nossa necessidade íntima de buscar o Cristo em nós, de buscar a vivência do amor, que é o que realmente nos cura, que nos liberta, que nos faz feliz, e que é o que dará paz em nós, né? Quando Jesus diz ao novo doutor da lei, faze isso e viverás, então a vida plena nada mais é do que a vida em harmonia com as leis divinas, né? Então é isso que todos nós buscamos. Então que possamos aproveitar as oportunidades divinas, sejam de que formas elas forem revestidas, seja por meio de um livro, por meio de uma palestra, por meio de um estudo, por meio de uma dor, por meio de uma doença, por meio de um acidente, que tipo que seja, que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós, que postura que Ele quer que nós tenhamos para conosco mesmo, né? Será que já não temos condições de deixar essa semente divina germinar no solo dos nossos corações, né? Então que possamos perseverar, que não deixemos que isso passe, né? E que voltemos a cair nos mesmos erros de sempre, que muitas vezes temos cometidos há séculos e vidas e vidas e vidas anteriores, que possamos de fato nos melhorarmos, nos edificarmos e caminharmos para o bem, para a luz, né? Que é o destino de todos nós. Então, que possamos ficar com o nosso Mestre Jesus, que Ele possa preparar o solo dos nossos corações, as sementes divinas, que possamos seguir com Ele, buscando a nossa própria cura, a nossa própria felicidade espiritual, a caminho do Pai, a caminho de Deus. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio. Que Jesus vos abençoe.